Olá, centelha divina, Adriana Alcântara falando. Eu sou terapeuta, mas hoje eu quero convidá-lo a refletir e ver se faz sentido para você sobre um assunto que, se nós observarmos, volta e meia estamos em conflito, que é sobre as verdades. Todos muitas vezes nos achamos donos da verdade e entramos em discussões, né? Querendo impor verdades. No meu ponto de vista, dentro desse contexto que eu quero falar para vocês, eu descobri que verdade absoluta são as leis universais, as leis de Deus, os princípios universais que rege toda a humanidade, todo o universo, querendo ou não, como a lei de causa e efeito, como o princípio do ritmo, da polaridade, a lei da correspondência, essas leis que não dependem de nós. Isso sim, é absoluto, não dá para negar nem discutir. E aí nós temos na nossa vida, né, enquanto aprendizes da nossa jornada, vamos construindo princípios, valores nossos e vamos nos alinhando. Valores, muitas vezes, eles são mutáveis. Em determinada fase a gente tem um valor, depois a gente vai melhorando, aprendendo ou não e mudando esses valores. O que é um valor para mim não é um valor para você. Eu acredito que todos temos que ter a nossa verdade como uma bússola. No entanto, lembrando que esta verdade, o que o Adriano acredita que é verdade hoje, eu não tinha essa mesma concepção lá atrás. E essa flexibilidade de entender que em cada momento da vida, em cada experiência, nós vamos modificando a nossa verdade, isso significa aprendizado, evolução, crescimento, despertar. Mas é importante que eu tenha a minha verdade para me direcionar. No entanto, é muito mais importante entender que a minha verdade não é a verdade do outro, necessariamente. E é esse cuidado que temos que ter, de não impormos a nossa verdade. E que a verdade tem várias facetas, dependendo de ponto de vista de cada um, das experiências de cada um, ela é enxergada, percebida, sentida de forma diferente. Se nós entendermos isso, vamos parar de guerrear, de conflitar. De quando eu estiver conversando com você, estou falando da minha verdade no momento, do ponto de vista que eu acredito que me direciona para algum lugar. No entanto, eu tenho que ter a humildade e a sabedoria de observar, de ouvir a sua. Verdade é diferente de certo e errado, né? A verdade como um caminho, como uma direção, como uma força que me move. E que muitas vezes ela serve para mim. No meu ponto de vista, ela é certa, mas para o outro pode ser errada, mas é para o outro e vice-versa. Essa compreensão de termos a sensibilidade de quando eu falar da minha verdade, eu estou falando sobre mim. Agora eu vou ouvir qual é a sua. E que de repente a minha verdade não faz sentido para você e nem a tua faz para mim, mas eu não estou dizendo que está errada. Porque ela é a tua verdade, a minha. E pode não fazer sentido em determinado momento. Hoje eu estou falando isso e talvez não faça sentido para você. Mas em algum momento da vida, de repente você vai lembrar deste vídeo e vai falar, caramba, bem que ela agora faz sentido. Quando eu vou crescendo, entendendo que é importante eu ter a minha verdade, mas também é importante que eu seja flexível e entenda que o fato da verdade de hoje ser diferente da verdade de amanhã é crescimento. É
é sair de padrões rígidos, é despertar de consciência. E sempre lembrar que tudo que falamos tem que ser analisado dentro de determinado contexto. Então, muitas vezes nós já vamos falando o que é certo, o que é errado, condenando, julgando, de uma forma generalizada, sem ouvir a realidade do outro. Por que para esta pessoa o que ela conta e fala é a verdade dela, está baseada em quê? Nas experiências, na cultura dela. E muitas vezes nós olhamos pela tela e agora pelo Instagram, pelas redes sociais, olhamos o vizinho pela janela e já queremos rotular, dizer, ditar, determinar a verdade dele com base na nossa, só que a nossa é uma realidade totalmente diferente. Então, essa compreensão de verdade deixa a caminhada mais leve, melhora os nossos relacionamentos. Não é estar em cima do muro, como eu já ouvi, é compreender que a minha verdade é minha neste momento. Eu era muito mais rígida com a vida. Quem conhece Enneagrama, eu sou um tipo 1, isso está certo, isso está errado. Hoje eu começo a ressignificar. Calma, Adriana. Talvez isso não seja o melhor caminho. Talvez esteja errado para você, mas o outro tem que viver aquela experiência e até o caminho errado é o caminho certo para que ele aprenda e desperte. É um paradoxo, parece contraditório, mas isso é a vida, essa dualidade, enquanto a gente está desperto e aberto para aprender, para entender o que cada momento, cada história pode agregar, comunicar algo que nos auxilia a sair de algum lugar. Então hoje eu quero te convidar a isso. E no momento que a gente está aí de guerra, de conflito, que a gente tome cuidado para não sermos donos das verdades dos outros, as quais nós nem conhecemos. Nós não estamos lá. Nós não estamos vivendo, nós não conhecemos a cultura. Independente de não concordarmos com algumas coisas, é a verdade do outro, que não serve para nós, mas nós devemos, no mínimo, compreender e respeitar. Então, que a gente possa lembrar disso. Devemos ter uma verdade como um caminho e uma bússola, que serve para nos orientar. E cada um tem um campo de percepção diferente. E tomarmos cuidado para não impormos a nossa verdade. Talvez a minha verdade te inspire. Talvez a minha verdade também seja sua. Mas isso quando a gente fala de princípios, de algo maior. Mas lembrando que cada um tem uma jornada, uma história, uma experiência que vai criando os seus mecanismos e vai acreditando em situações que parece ser verdadeiro e com o passar do tempo fala, puxa, mas isso não era bem assim. Eu estava vendo com óculos turvo, eu estava vendo com o olhar machucado, doído, eu estava vendo essa situação de uma forma equivocada. E aí que bom que você percebe e começa a dar um novo conceito, encontrar um novo caminho, uma nova verdade para esse contexto, para essa história e para continuar a sua caminhada buscando se alinhar, se reconectar com o seu eu superior, com a vivência das leis divinas, a cada dia se alinhando com os princípios universais, mas é um caminho. Então eu tenho um princípio que é a verdade absoluta, mas durante essa jornada, até nos tornarmos uno, cada um talvez tenha a sua verdade e devemos respeitar. Fica aqui essa reflexão para você. Um beijo no seu coração e sugestão, busque praticar e veja como suas relações vão melhorar. Beijo, centelha divina.